Bom dia, tudo bem? Mais uma manhã de domingo que eu creio que vai ser muito abençoada e que o Espírito do nosso Deus há de se mover em nosso favor e alcançar cada irmão em Cristo, cada alma em suas casas, em seus lares e também nas igrejas que estão tendo cultos, estão sendo realizadas reuniões nesse dia. Então é um dia de grandes bênçãos e eu creio nisso. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com você, ao teu coração, e eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Amém? E a nossa mensagem está no livro de Hebreus. Começa no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos lá? Diz a palavra do Senhor no versículo de número 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Depois diz o 21 também, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. O que é pela fé? Pela fé é a certeza, fé é a certeza, né? Então, através dessa certeza em Deus e das promessas de Deus, o Isaque abençoou Jacó e Esaú. E assim também fez ali o próprio Jacó também, próximo da sua morte, abençoando os filhos de José. Qual é a mensagem? Abençoando pela fé. Amados, nós temos o poder de abençoar. As nossas palavras, elas são poderosas. E nós precisamos usá-las para o bem, para o propósito de Deus. Então, pela fé, esses homens aqui abençoaram a sua descendência acerca das coisas futuras. O futuro que nós tratamos aqui pode ser um futuro próximo, que é daqui a alguns segundos ou minutos, né? Daqui um dia, dois, uma semana, um mês, mas também pode ser a respeito de um futuro distante, que diz respeito não só a nossos filhos, dos nossos netos, de toda a nossa descendência. Veja o poder que tem as nossas palavras, aquilo que nós proferimos, aquilo que nós declaramos sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Se o justo tem essa autoridade de abençoar pela fé, por que nós estamos perdendo isso? Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós temos que abrir a nossa boca para proclamar, para declarar palavras de fé, que vão abençoar toda a nossa casa e a nossa nação. Aí eu anotei aqui, Romanos 4,17, nos mostra que Deus, ele chama as coisas que não são como se já fossem. E isso é fé. Comece a chamar a existência. Comece a declarar ao seu filho que ele é uma bênção. Comece a declarar ao seu marido, à sua esposa, que eles são uma bênção, que ela é uma bênção, que ele é uma bênção, enfim, sobre toda a sua casa. Chama a existência. Ainda não é, aparentemente não é. Mas a fé, ela chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Ou seja, eu declaro que meu casamento é uma bênção, eu declaro que os meus filhos são uma bênção, eu declaro que a minha nação, o Brasil, é próspero, o Brasil é abençoado. É assim que nós devemos nos portar, é assim que nós devemos agir. Porque é assim que é andar pela fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Abençoar, libere palavras abençoadas que irão alcançar sua casa, sua descendência. Olha o que diz o Salmos 37, versículo de número 22. Salmos 37, versículo de número 22. Eu tenho essas palavras comigo, eu carrego, desde o dia que Deus me revelou elas, eu carrego elas comigo. Já preguei até sobre esse versículo e Deus sempre abençoa, porque é uma promessa, é algo que está ali, dito na palavra de Deus, que é nosso. Nós temos que
usar essa autoridade que Deus nos deu. Diz ali, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, mas aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. De quem a Bíblia está falando? Do justo. Se você ler todo o contexto ali do Salmos 37, você vai ver que aqui esse verso 22 está falando acerca do justo, do homem, da mulher de Deus, que anda pela fé, que crê na palavra, no Filho de Deus Jesus Cristo, que é dirigido pela palavra de Deus. O justo, aquele que ele abençoa, né? Herdarão a terra. Veja só que aquelas pessoas que nós abençoarmos, elas vão herdar a terra que representa a bênção de Deus. Se eu abençoar os meus filhos, eles vão herdar a terra, a bênção de Deus. Se eu abençoar o meu casamento vai herdar, vai possuir a terra que é a bênção de Deus. E se nós a nação, quando o justo abençoa a sua nação, o que acontece com a sua nação? A nossa nação vai herdar a bênção de Deus. Amém? Olha que poderoso isso. E aqueles que o justo amaldiçoar, nós temos poder para amaldiçoar também, mas nós não amaldiçoamos pessoas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra Satanás. Então, o que eu amaldiçoo? O que o justo amaldiçoa? As obras do diabo. Aqueles que nós amaldiçoarmos, aquela obra de Satanás, aquele mal que está agindo na vida de um filho, que está agindo na vida da esposa, do esposo, do tio, do familiar, enfim, da nossa nação, aquele mal que nós amaldiçoarmos será desarraigado, ou seja, será retirado dali, será arrancado dali, não vai permanecer. Então nós podemos amaldiçoar toda essa obra de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa nação, e dizer, não prospera esse mal aqui. Seja desarraigado, seja arrancado desde a raiz, toda praga, toda doença, toda miséria, todo desemprego, todo caos, toda ação maligna. Olha o poder, a autoridade que nós temos. Vamos liberar palavras para abençoar e amaldiçoar as obras do diabo. Você tem feito isso? Se você não tem, passe a fazer com você. Você que está assistindo agora esse vídeo, não é em vão que você está assistindo. Seja depois redes sociais. Deus está ensinando-nos a usar a palavra, a autoridade da palavra, para abençoar. E amar apenas as obras do diabo. Muitas vezes nós agimos como o povo de Israel, porque em tempos difíceis é muito fácil amaldiçoar. E às vezes você nem percebe, quando você está murmurando, quando você está reclamando, você está amaldiçoando. Se você murmura da sua casa, da sua família, da nação, enfim, você está amaldiçoando. Foi o que aconteceu com o próprio povo de Israel. Está ali nos Salmos, capítulo de número 106. Salmo 106. Versículo de número 25. Salmos 26, versículo de número 25, diz assim a palavra do Senhor. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Olha que forte isso. Vamos ler de novo 25. Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Hoje, as pessoas, cada um está nas suas tendas, mais tendas, que é na sua casa. Mas às vezes dentro da sua casa, você pode estar abrindo a sua boca para murmurar. Não importa se você esteja aos olhos, não. Deus vê. E às vezes ali na sua tenda,
ao invés da pessoa estar lançando palavras de bênção, palavras que vão edificar, palavras que vão atrair o que é bom para a sua vida e para a sua casa, ela está murmurando, ela está reclamando. E ali na sua tenda, quem se oculta diante dos olhos do Senhor? Palavras têm poder. Essas palavras de murmuração têm trazido maldição. Olha o que aconteceu com Israel lá nas suas tendas. Não era nem lá, muitas vezes diante de todo mundo, né? No meio das pessoas. Era lá no culto das suas tendas, quando talvez os outros nem estavam vendo ou ouvindo, mas ali Deus via. Israel murmurava. O povo de Deus murmurava. E qual foi a consequência disso, dessas palavras de maldição? Eles acabaram sendo derrubados no deserto. Irmão, nós estamos enfrentando um deserto. Estamos enfrentando um período difícil. Mas esse não é o momento da gente murmurar. Não é o momento da gente, na verdade, nenhum momento é momento da gente murmurar. Mas pelo contrário. Mesmo no deserto, mesmo que a situação seja difícil, mesmo que esteja difícil para todo mundo, abençoar. Usar esse poder, essa autoridade que Deus nos deu para liberar bênçãos, palavras de bênçãos, porque nós temos essa autoridade. E no oculto das nossas casas, da nossa intimidade, Deus tem nos contemplado. Deus tem nos visto, tem nos enxergado. E o que é que tem saído de nós? E o que é que nós temos proferido? A murmuração de Israel os derrubou no deserto. Tem muita gente caindo por murmurar. Tem muita gente sendo derrubada no deserto por murmurar. Por falar mal do filho, por reclamar da vida, por reclamar do dinheiro, por reclamar da falta de dinheiro, por reclamar de tudo. E às vezes num ambiente assim, de pressão, de luta, há uma facilidade. Mas não é isso que nós, como povo de Deus, devemos fazer. Nós devemos resistir ao diabo. Nós devemos ali nos fechar para o mal. Estarmos sempre nos alimentando da palavra, em oração e declarando a palavra de Deus e abençoando a nossa casa, a nossa nação, as nossas igrejas, abençoando a nossa família. Essa deve ser a missão da igreja em tempos difíceis, quando passa pelo deserto. Veja que não só Israel foi derrubado no deserto por murmurar, como também toda a descendência deles ficaram prejudicados. Olha o que diz o versículo de número 27. Para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. A nossa família sofre. Murmurar não é a solução. Ficar reclamando da vida, de tudo, não é a solução. Pelo contrário, só traz maldição para as nossas tendas e para o sofrimento, para a vida de muitos. A descendência de Israel foi derrubada por causa da murmuração deles. Você quer ver a sua família ser abençoada? Você quer os seus filhos sendo abençoados? Vamos fazer como Isaac? Vamos fazer como Jacó? Vamos abençoar a nossa descendência? Vamos abençoar a nossa família? Vamos abençoar a nossa nação nesse momento de dificuldade? Para que eles, então, sejam no futuro próximo ou distante. Porque tudo aquilo que nós plantarmos agora, nós vamos colher. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Então vamos abençoar para que no futuro próximo, isso pode ser daqui segundos ou mais distante, mas para que toda a nossa descendência, para que toda a nossa casa e assim também a nossa nação seja abençoada pelo Senhor.